O Inteligência Evolutiva Oficial manda o seguinte, Molina, abre aspas para ele. Devido a tantas inconsistências e por ter sido por apenas 2 pontos, o título de Norris acaba sendo menor, Verstappen ainda é visto como melhor, é o questionamento, a provocação dele. Queria a sua opinião sobre esse aspecto do gap, vamos colocar assim. 2 pontos é realmente muito pouco, se você olha, inclusive, a diferença que havia do Verstappen com relação ao líder nas séries, né, que era 104 pontos. Sim. Com relação ao Piastri na época ali, antes do GP da Holanda. E aí, Molina, fica menor o título do Norris, será? Não, eu definitivamente não acho que nenhum título mundial seja menor, maior. É muito difícil você comparar situações que cada piloto tem que enfrentar durante a sua escalada para ganhar um título mundial. Tirou 102 pontos, ganhou 8 provas contra 7 e 7. Ele é o Max Verstappen, cara. Ele tem a equipe toda ao redor dele, dedicada a ele. Tá? Ainda existe a lenda de que o carro não é desenvolvido para ele. Se você olhar todos os companheiros de equipe dele, todos eles tomaram em média meio segundo durante todo o ano. O que melhor foi o Pérez no vice-campeonato, tomou 3 décimos e meio. Vai me dizer que o carro não é feito para ele. Ok. Agora, o Lando Norris teve que enfrentar principalmente um desafio interno da equipe. Eu não lembro do Max Verstappen, aliás, não houve, tá? O Checo Pérez tentou montar uma resistência ao Max Verstappen, mas não conseguiu. O Lando teve que enfrentar um baita piloto do ponto de vista técnico dentro da equipe na figura do Oscar Piastri. Ainda é um piloto com relativa experiência, pô, mas tem 3 anos de Fórmula 1, outra época. Em outros anos, o cara fazia 10 mil, 15 mil quilômetros entre temporadas, não é mais possível fazer isso. Então o piloto tem que crescer e amadurecer nas temporadas. O Lando demorou 7 anos, Piastri disputa o título com 3. E mostrando uma clara deficiência nas situações de baixa aderência, coisa que o Norris leva muito melhor, mas não de pneu gasto, estou dizendo uma situação geral, low downforce, pistas mais escorregadias. Então o Lando Norris teve que enfrentar um outro tipo de desafio. E é lógico, você olhar, né, você dentro do carrinho ali do Jurassic Park e olhar o Tiranossauro com a cara do Verstappen, que foi o meme mais frequente esse ano, não é para qualquer um não derreter olhando essa imagem no espelho. Realmente. Temos aqui a sequência do debate com Guilherme Longo. E aí, dá para dizer que fica menor o título? E aqui é importante ponderar, o Verstappen teve uma grande recuperação, ficou a apenas 2 pontos, mas se a gente olha o delta Norris e Verstappen, muitos dos pontos que o Norris perde nessa reta final são em decorrência da McLaren, como você mesmo destacou. Então, assim, a recuperação do Max ela é muito digna de nota também pela perda de rumo do Piastri, porque a maior diferença era com relação ao Piastri, né? Sim, a gente debateu um pouco sobre isso na última edição do podcast, eu, o Eric e o Felipe Mota, né, apresentador da ESPN, a gente falou um pouco sobre isso, né, inclusive comparando os pilotos que são uma vez campeões mundiais. Depois, para você que está assistindo, terminando o programa, tem o corte aqui no YouTube, dá uma olhada que é um debate bem legal. E uma coisa que a gente destaca é o seguinte, como o Molina falou, um campeão é um campeão, ele tem seus méritos. Importante destacar uma curiosidade para a galera que está aqui assistindo. Pela primeira vez, depois de 1.457 dias, temos um novo campeão mundial na Fórmula 1. O Verstappen era campeão há quase 1.500 dias. Então isso aí já dá um contexto do que tem sido a era Verstappen na Fórmula 1. Mas a questão para mim é o seguinte, existem algumas pequenas manchas que vão ficar. Não diminui o trabalho do Lando, mas quando a gente olha o ano como um todo, dá uma enfraquecida para mim na disputa do título. Em especial, as regras papaya, que eu acho que para mim a McLaren comete esse erro há 2 anos. Ela fala que tem uma ideia, mas parece que para mim não sabe lidar com isso. É simplesmente uma forma dela tentar evitar ter que lidar com 2 candidatos ao título. Para mim é a única justificativa que existe. E os erros da McLaren, que eu falei, o Norris foi campeão apesar dos erros recentes da McLaren. Ele já podia ter sido campeão antes, ele podia ter levado semana passada. Então assim, o Norris teve uma performance muito consistente esse ano. Falei, 18 corridas no pódio de 24. Mas essas pequenas questões da McLaren tem algumas manchas assim que eu acho que daqui 5, 10 anos a gente vai estar falando do título do Norris e a gente vai estar lembrando das regras papaya, a gente vai estar lembrando da desclassificação de Las Vegas, a gente vai estar lembrando dessas coisas. Alguém comentou do comparativo com o Button. Eu falei, o Button,
a gente tem nele a memória de um campeão que começa muito bem a temporada, enfileira 6 em 7 vitórias, e depois ele consegue controlar a situação do campeonato, apesar da queda de ritmo da Brown, que é uma questão financeira. E técnica, né? É que por causa do difusor duplo. Ligado ali no outro. Mas eu acho que para mim é isso. Quem comparou com o Button são dois casos completamente diferentes. Ali era uma limitação que a Brown tinha, uma equipe nova, com pouco dinheiro, e aqui são coisas que a McLaren poderia não ter feito ao longo do ano. Ó, Isa, vou passar a bola para você. Na sequência, entro também no debate, não vou me furtar aqui a análise. Afinal, estamos em um programa pod especial que encerra a temporada 2025, um campeão inédito, que é aqui objeto de superchats. Vamos registrá-los. Joelson Carvalho mandando fim da hegemonia. Obrigado, Alonso 2005. Obrigado, Norris 2025. Se referindo às eras Schumacher e Verstappen, aí o Joelson. Temos aqui mais um superchat também. A Luz Júnior mandou o seguinte: Lando não venceu só o Max, mas também um bom piloto que também tinha o melhor carro. Ele se refere ao Piastri. Max nunca teve um companheiro que roubasse pontos pelo campeonato. Teve um grande companheiro quando chegou na Red Bull, à época o Ricardo, muito competitivo, num contexto em que a Red Bull, de fato, não brigava por títulos mundiais. Longe, inclusive. Ó, temos aqui, só registrando a nossa audiência, mais de 1.300 espectadores ao vivo, comecinho do nosso programa Pódio ainda. Pódio sempre no oferecimento de Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual, tem promoção de cashback rolando, importante destacar, você coloca R$150 em qualquer criptoativo no app da Mint usando o cupom MOTOR50 ao abrir a sua conta, e você recebe de volta R$50 de cashback no Bitcoin no quinto dia útil do mês subsequente ao seu depósito. Isa, você acha que o título do Norris fica menor de alguma forma? E depois a gente entra nos episódios específicos, o lance do GP da Itália, da ordem de equipe. Também, no outro lado, como eu mencionei aqui, Verstappen e Russell arranca-rabo do GP da Espanha, que agora pesa. Mas antes, vamos analisar se há como, digamos, colocar aí alguns asteriscos nessa conquista do Lando Norris. Não acho que tem asterisco nenhum, assim. Tô com Molina, um título é um título mundial você nunca vai diminuir. E assim, tirando, né, esses momentos em que a própria McLaren se prejudicou, o Lando Norris por si só não fez nada que colocasse um asterisco no seu próprio título. Então não, acho que não. Claro que a gente acaba colocando alguns pilotos campeões em algumas prateleiras, o Norris vai estar na prateleira ali dos campeões mundiais uma vez, acho muito difícil ele conquistar um bicampeonato o ano que vem, por conta da mudança de regulamento, mas isso não faz o título dele agora ser maior ou menor. É um título, ponto. É isso, eu acho que não dá realmente para você tirar o mérito do que fez o Norris na segunda metade do campeonato, porque ele estava numa situação muito desfavorável, e se a gente olha, por exemplo, o GP do Azerbaijão, que é quando começa a má fase do Piastri, o Verstappen já tinha ressurgido ali. A gente não sabia se seria uma ressurgência consistente, mas o Verstappen no GP do Azerbaijão já tinha voltado ao páreo, e ele tinha feito já um GP da Holanda honesto com um segundo lugar lá em Zandvoort. Tudo bem, decorrente também do abandono do Norris por quebra da unidade de potência do motor, né? Eu acho que esse aspecto também é uma ressalva importante de se fazer quando alguns tentam aí tirar um pouco do peso da conquista do Norris. Desclassificação em Las Vegas, dupla, importante, sim, não dá para colocar na conta dos pilotos. Quebra de motor no GP da Holanda não dá para colocar na conta do Norris. Erro na estratégia no GP do Qatar não dá para colocar na conta do Norris. Ao passo que a gente tem grandes momentos que dá para colocar na conta do Lando piloto. Inclusive aqui no Brasil, a corrida que ele fez em Interlagos, muita gente destaca o que o Verstappen conseguiu fazer no GP de São Paulo, mas o Norris foi muito bem também no GP aqui brasileiro. A reação na Áustria e na Inglaterra, que a gente já mencionou, sim, enfim, vários momentos, fora essa reta final em que ele não deu chance para o Piastri. E assim, a gente pode ponderar que o Verstappen foi superior ao Norris na reta final do campeonato, sim, mas aí já a Red Bull voltando a um patamar de competitividade muito forte. Então acho que esses aspectos têm de ser levados em conta. E quero a opinião da galera aqui. Vou jogar essa enquete aqui para o pessoal na sequência. Temos aqui por hora a seguinte pergunta: quem sai mais em baixa da temporada 2025? As opções aqui da enquete são Piastri, Hamilton, Stroll e Tsunoda. Depois a gente retoma o Oscar Piastri nessa análise, mas eu vou jogar aqui o questionamento se dá para considerar menor esse título do Norris, perdoem, por conta da recuperação do Verstappen. Você quer falar, Gui? Sobre a questão da segunda parte da temporada, falando do Verstappen, para vocês terem uma ideia, estatisticamente falando,
A gente teve 10 corridas depois da pausa de verão, da Holanda até hoje em Abu Dhabi. O Verstappen foi ao pódio em todas essas corridas, venceu 6 delas, mais 2 segundos lugares e 2 terceiros lugares. No mesmo período, o Norris foi ao pódio 6 vezes, com 2 vitórias, 2 segundos lugares e 2 terceiros lugares. O Piastri, por outro lado, foi ao pódio 4 vezes, 1 vitória, 2 segundos lugares e 1 terceiro. Então, realmente, assim, você vê o derretimento do Piastri, como que o Norris conseguiu manter um certo equilíbrio que ele já vinha mostrando na primeira parte do campeonato, e o Verstappen foi arrasador, 10 de 10. É isso. Fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback. Você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$ 150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$ 50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez, utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados e investe R$ 150 em criptomoedas. Assim que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$ 50 em Bitcoin. É isso aí, Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Quais criptoativos estão à disposição no aplicativo? Só as mais tradicionais como Bitcoin, Ethereum e Solana ou também as mais recentes? A Mint tem 50 ativos diferentes à disposição dos investidores. Entre eles, claro, o Bitcoin e outros gigantes como Ethereum e Solana, além de várias outras opções dos mais variados setores do mercado cripto, como DeFi, AI, contratos inteligentes, stablecoins e muito mais.